Olá, você está no canal oficial do Instituto de Ensino São Mateus. Agora vamos para mais uma aula online. Olá, bom dia crianças. Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Foi tudo em paz, tudo tranquilo com a família? Vocês sabem que essa semana é a semana de provas, né? É a semana que começam nossas provas. Hoje vai ter prova, né? Já tem prova, só que as mães vão pegar só amanhã, terça-feira, para vocês fazerem as provinhas de português, matemática, redação, ciências, história e geografia. Então, estudem para vocês se saírem bem nas provinhas, viu? Essas provas que vocês vão fazer, vocês podem pesquisar os assuntos, né? Para vocês fazerem as questões direitinho, sem errar, né? Podem pesquisar no livro, né? A mamãe vai ajudar, vai orientar, então a vovó, a titia, né? Então vão ajudar, né? Eles podem ajudar, né? Mas o importante é que vocês possam fazer, né? Sozinhos. Quem conseguir fazer sozinho, né? Ótimo. É sinal de que estudou bastante, né? E se você tiver alguma dúvida, né? Você pode pedir a orientação da mãe, né? Da mamãe, do papai, né? De algum familiar seu que está lhe acompanhando nas tarefas e agora nas provas. Na prova de redação, a tia queria explicar uma coisinha para vocês. Na prova de redação, vai ser aquele livro que a tia mandou no grupo, né, de mães, como vocês sabem. Aquele livro Marcelo, Marmelo, Martelo. Então, vocês vão ler, já devem ter lido ele completo, né, que a tia já faz dias que a tia mandou. Então, vocês, a provinha de redação vai ser aquele livro, vai ser sobre aquela leitura, né, aquele livro. E atenção quando vocês forem fazer esse resumo na provinha de redação, prestar atenção nos parágrafos, na letra que tem que estar bem legível para a tia poder corrigir direitinho, né? Na hora da correção a tia entender a sua letra. No prazo que a tia der para entregar as provas, tem que entregar as provas, né? Porque tem o prazo, né? Então vocês vão fazer as provas durante toda a semana e até sexta-feira é para mandar para a tia Eliette essas provas, tá bom? Então o prazo máximo para entrega dessas provas aí é exatamente na sexta-feira. Hoje não tem assunto novo, a tia vai dar uma revisão sobre sílaba tônica, palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, tá? Porque vocês podem ter ainda alguma dúvida relacionada a esse assunto. E a parte de ortografia, nós estudamos na parte de ortografia palavrinhas com R, RR, S e SS, né? Palavrinhas também com GU e QU. Então, esses aí são os assuntos de gramática que vocês vão estudar para as provas, que tem no roteirozinho de provas, né? No roteiro de avaliações do mês de abril. Vamos começar com sílaba tônica, né? Então, sílaba tônica é aquela sílaba que você pronuncia com mais força na palavra, né? É pronunciada com mais intensidade. Aqui tem um conceito, ó. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, né? A sílaba tônica, para você poder identificar em uma palavra, se ela não for acentuada, você tem que fazer o quê? A pronúncia da palavra, tá certo? E lembrando que toda sílaba que tiver acento, ela é a sílaba tônica. Você já identifica como a sílaba tônica. As que não tiverem acento, você tem que fazer a pronúncia. Por exemplo, a palavra trabalho. A palavra trabalho, para você descobrir qual é a sílaba tônica, você tem que o quê? Você tem que pronunciá-la. Então vamos pronunciar junto com a tia para a gente poder descobrir qual é a sílaba tônica dessa palavra. Olha, se a gente pronunciar dessa forma, trabalho,
Então, qual foi a sílaba que a tia puxou, que a tia pronunciou com mais intensidade? Foi a sílaba ba. Olha, trabalho. Então, a sílaba que a tia puxou significa dizer que é a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Então, na palavra trabalho, a sílaba tônica é a sílaba ba. A tia também já falou nas aulas anteriores que as palavras, quanto à posição da sílaba tônica, elas podem ser oxítonas, paroxítonas e também pode ser proparoxítonas. Como é que você vai fazer para poder identificar quando é que uma palavra é oxítona, quando ela é paroxítona, quando ela é paroxítona? Então, primeiro você tem que separar as sílabas da palavra para você identificar qual é a posição da sílaba tônica. Se for a última, a palavra é oxítona. Se for a penúltima, a palavra é paroxítona. E se for a antepenúltima, a palavra é proparoxítona. Como, por exemplo, a palavra trabalho, vamos separar. Fica trabalho. Na palavra trabalho, nós já identificamos a sílaba tônica, é pá, né? A palavra, ela tem sempre, toda palavrinha tem a última sílaba, a penúltima e tem a antepenúltima. Então, como a palavra trabalho, a sílaba tônica foi a penúltima, não foi a última, foi a penúltima, a que vem antes da última. Então, por isso, ela é uma palavra paroxítona. Quando a palavra é oxítona, é quando a sílaba tônica é a última. Como, por exemplo, a palavra café. Na palavra café, a sílaba tônica foi a última. Então, por isso, ela é uma palavra oxítona. Na palavra médico, como está acentuada a sílaba mé, então nós já identificamos que a sílaba mais forte é mé. Então, a sílaba mais forte foi a última? Não. A sílaba mais forte é a penúltima? Também não. A sílaba mais forte é a antepenúltima? Sim. Então, a sílaba tônica aqui é a antepenúltima. Então, ela é o quê? Então, a palavra é proparoxítona. Tá certo? Na palavra acentuada, a sílaba com acento agudo ou circunflexo é a sílaba tônica. Essa regrazinha tem lá na página 58. E logo depois tem sinais gráficos. Vamos lá primeiro para sinais gráficos. Sinais gráficos 1. Acentos agudo, circunflexo e acento grave. Onde é que nós usamos o acento agudo? Nós usamos sobre as vogais A, E, I, O, U. Aí tem assim, usado sobre as vogais indica a sílaba tônica. Então, toda vez que o acento que tiver uma sílaba, né, que tiver acento agudo, indica que a sílaba é tônica, né? Por exemplo, tem as palavras mágico, café, xícara, avó, único, né? Então, todas essas palavrinhas recebem acento agudo, né, na sílaba, então indicando a sílaba tônica. O acento circunflexo. Qual é a função do acento circunflexo? Ele é usado sobre as vogais A, E, O, marca também a sílaba tônica e indica um som fechado. Então, o acento circunflexo indica um som fechado, né? O O com acento circunflexo fica com o som de O E com acento circunflexo fica com o som de E. E o A com acento circunflexo fica com o som de né? Como, por exemplo, a palavra lâmpada, né? A palavra lâmpada, vovô. A palavra
você, né? E tem outros exemplos, né? Tem muitas palavrinhas, né, que recebem acento circunflexo. Agora, o acento grave, ele é usado na vogal A, que indica que houve a união da preposição com o artigo, né? Indica que houve a união da preposição a mais o artigo. Então, por isso fica a mais a. Aqui a crase é usada em cima da letra A, que indica a de preposição e a de artigo. O outro assunto que nós estudamos foi acentuação gráfica, monossílabas, oxítonas. Acentuação gráfica, monossílabas, oxítonas, que fica na página 68. Então, nós sabemos que palavrinhas que têm apenas uma sílaba é chamada de monossílabas. Só que tem muitas monossílabas que são acentuadas, né? Que recebem acento. A regra para esse assunto, né? Para essa classe, né? É a seguinte: as palavras monossílabas terminadas em A, acrescentadas ou não de S, E, acrescentadas ou não de S, e O, acrescentadas ou não de S, quando pronunciadas com força, são acentuadas, né? Como, por exemplo, a palavra lã, a palavra pé, a palavra mão. Então, essas palavrinhas são monossílabas porque tem somente uma sílaba, são monossílabas acentuadas, né? Oxítonas. Aqui, na página 69 tem algumas dicas aí para você ficar de olho. Aí tem nas palavras acentuadas, a sílaba com acento agudo e circunflexo é a sílaba tônica. As palavras com duas ou mais sílabas, cuja sílaba tônica é a última, são chamadas oxítonas. Então, como a tia sempre fala, palavras que a sílaba tônica é a última são oxítonas. Palavras que a sílaba tônica é a penúltima são as paroxítonas. E as palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é a proparoxítona. Fácil de entender, é só vocês reverem as regras que vocês compreendem direitinho os assuntos aí. Então, esses assuntos aí são os assuntos para a sua prova de português. Aí tem também as partes de ortografia, como a tia falou. Palavras com R forte, R brando, palavras com S, palavras com dois S, palavras com QU e palavras com GU. Então aí são os assuntos de gramática. Bom, já revisamos gramática, né? Português, né? A parte de português, que é a parte de gramática, ortografia, né? Que é a prova que vocês vão fazer. E também a prova de geografia, né? Que são as duas primeiras provas. Vamos revisar agora a geografia, começando sobre pontos de referência. Nós estudamos em geografia pontos de referência, que começa lá na unidade 3, no capítulo 3, paisagem e orientação. Então, em geografia nós estudamos pontos de referência, que são aqueles pontos que servem para você se localizar melhor em um lugar, né, para poder chegar até o local desejado, que nos auxilia para chegarmos a um local com mais facilidade, né, com mais rapidez. São os pontos de referência, como por exemplo, uma escola pode ser um ponto de referência, uma árvore pode ser um ponto de referência, um hospital, um posto de saúde, né? Então, aí é o que nós chamamos de pontos de referência.
A tia vai fazer só uma releitura do texto da página 29 para nós relembrarmos aí. Às vezes, podemos simplesmente apreciar uma paisagem bonita. Outras vezes, podemos estudar a paisagem para saber a relação entre a sociedade e a natureza. Mas também é possível usar elementos de uma paisagem para não nos perdermos. Então, esses pontos de referência servem também para nós não nos perdermos também em um determinado local, né? É mais fácil memorizar um caminho prestando atenção aos elementos da paisagem ao longo do trajeto. Eles servem como pontos de referência. A orientação pode ser feita associando um ponto de referência, como a tia já falou em outros exemplos, né? Praça, uma casa pode ser o ponto de referência, uma árvore, uma rua. Então, a cada trecho do caminho, nós vamos observando esses pontos de referência, observando a paisagem. Vamos agora estudar rever sobre o endereço. As moradias e outras construções, como escolas, lojas e hospitais, têm um endereço, isto é, um conjunto de informações que permite a qualquer pessoa chegar até esses locais. O endereço é muito importante, por exemplo, para fazer o cadastro no posto de saúde ou na biblioteca, ou para abrir uma conta no banco, é necessário informar um endereço. O endereço completo ele tem que ter o CEP, o código, né, para facilitar a identificação, né, no espaço, né, uma localização. Nós também estudamos sobre pontos cardeais, né? Os pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. Os pontos cardeais são essas direções: norte, sul, leste e oeste, né? Que também serve para nós nos orientarmos nos lugares, no espaço. Os pontos cardeais. No passado, os navegadores observavam o céu e usavam os astros como pontos de referência. À noite, examinavam a posição das estrelas para se orientar. Durante o dia, observavam a posição do Sol, ou seja, durante o dia nós podemos nos localizar, né, os pontos cardeais, né, as direções norte, sul, leste e oeste pelo Sol. Mas durante a noite podemos nos orientar através das estrelas, né, da constelação do Cruzeiro do Sul, que indica as direções também: norte, sul, leste e oeste. Ao longo do tempo, os seres humanos perceberam que todos os dias o Sol parecia realizar o mesmo movimento no céu. É o que nós chamamos de movimento aparente, que é aquele movimento que o Sol faz, né? Aliás, aparentemente, né, o Sol faz, né? Quando é de manhã ele está no leste, quando é à tardinha ele está no oeste, né? Que na verdade é apenas um movimento aparente, porque na verdade o que está se movimentando é o planeta Terra. Ao longo do tempo, os seres humanos perceberam que todos os dias o Sol parecia realizar o mesmo movimento no céu, como a tia já falou. Usando o Sol como ponto de referência, eles estabeleceram alguns pontos em direções diferentes para se orientar, que são os pontos cardeais. Como podemos observar na ilustração acima,
na direção em que o sol aparece todas as manhãs, fica o leste. No sentido oposto, onde ele se põe todos os fins de tarde, é o oeste. No livro de vocês aí, tem uma representação da rosa dos ventos, né? Que é essa ilustração que indica as direções norte, sul, leste e oeste. Apontando o braço direito para o leste e o esquerdo para o oeste, o norte estará à frente e o sul estará às costas, ou seja, atrás. Os pontos cardeais são indicados por suas letras iniciais: M, norte, S, sul, L, leste e O, oeste. Então, releiam esse texto e estudem para a provinha aí de vocês, para vocês se saírem bem, terem, né, sucesso nas notas, tá bom? Agora vamos fazer agora a revisão, vamos rever o capítulo 4. Vamos falar agora sobre a vegetação, né? Que são as áreas verdes, as plantas, né? As plantas, em sua rica diversidade, estão por toda parte e formam conjuntos de áreas verdes, que é o que nós chamamos de vegetação, tá bom? Elas são importantes elementos das paisagens do planeta Terra. Você já notou como as formas e as cores da vegetação caracterizam a paisagem? Vamos pensar um pouco mais sobre isso, lendo o texto abaixo. Entre o aqui e o ali foram morros, riachos e muitas árvores. A paisagem de uma pequena mata transformou-se numa gigantesca floresta. Demoramos a descobrir que estávamos perdidos, e quanto mais caminhávamos, mais desorientados ficávamos. Naquele momento pensei como seria bom se não existissem árvores, capim, grama e nenhum outro tipo de vegetação que nos impedisse de observar o que existia adiante. Nenhuma árvore, nenhuma planta, apenas o contorno dos morros e das curvas dos rios. É um pequeno texto que abre a nossa unidade, o nosso capítulo falando sobre a vegetação. Vamos reler agora a página 37. A vegetação natural corresponde ao conjunto de plantas que crescem em cada parte da terra sem intervenção humana. Cada tipo de vegetação natural se desenvolve em certas condições de solo, temperatura e chuvas. Como essas condições variam em cada parte da superfície terrestre, há diversos tipos de vegetação natural. Então, os tipos de vegetação natural nós vamos rever agora, através desse texto. Principais formações vegetais no Brasil. As florestas ou as matas são formadas por muitas árvores, próximas umas das outras. É comum a presença de árvores altas e de copas cheias, que juntas podem dificultar a passagem da luz do sol. Há florestas com grande variedade de árvores e de outras plantas, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica, situadas em áreas onde chove muito. Também há florestas em que um tipo de árvore se destaca, como o pinheiro do Paraná, que forma a mata de araucária no sul do Brasil. Então, florestas e matas é uma das principais formações vegetais no Brasil. Agora vamos falar sobre o cerrado. É uma formação vegetal que ocupa a parte central do Brasil, onde ao longo do ano há um período seco e outro chuvoso. No cerrado
Parte da vegetação tem porte baixo, formando um campo. Há também árvores pequenas e médias de raízes profundas e muitas vezes de galhos e troncos retorcidos. Vamos falar também sobre uma outra principal forma, de vegetação no Brasil. Uma outra forma aí de vegetação no Brasil, que é a caatinga. A caatinga é uma formação vegetal que ocorre nas áreas mais secas do Brasil. A palavra caatinga significa vegetação clara, devido à sua aparência no período seco. Essa vegetação se caracteriza pela presença de capins e árvores de pequeno e médio porte. Cactos como o xique-xique são comuns. Então, essas formas aí, esses tipos de vegetações aí, são as principais formações vegetais no Brasil. Então, releiam esses textos, Façam, revejam também. Uma forma também de você fazer as revisões dessas aulas é você rever as aulas anteriores, as explicações das aulas anteriores, Dá para você compreender também direitinho sobre cada assunto que estudamos nas aulas aí, tá bom? Então, estudem esses assuntos aí, os assuntos de português, que a tia já falou, português, gramática, ortografia, Essas três partes da língua portuguesa, que é a parte de português, tem gramática, ortografia e tem também redação, Então, estudem esses assuntos aí que a tia falou e até amanhã, tá bom, crianças? Boa prova para todo mundo, boas provas para todos vocês. E até amanhã. Parabéns! Você assistiu uma aula online do Instituto de Ensino São Mateus. Até a próxima aula!